O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Eterno Deus, queremos colocar a nossa vida nas Tuas mãos, sabendo, Senhor, que de Ti vem a vida, vem todas as coisas. E nós, como Teus filhos, devemos nos colocar junto a Ti, Senhor, através de Cristo Jesus. Por isso, neste momento e nesta manhã de sábado, aqui nos encontramos para honrar o Teu nome, para exaltar o Teu nome e para o santificar também. Unge-nos com o Teu Santo Espírito. Eu Te quero suplicar, em nome de Jesus. Amém. Jesus, Tu és a minha vida. Jesus, Tu és o meu cantar. Tu és a estrada mais bonita por onde eu devo caminhar. Jesus, Tu és a primavera que faz a vida florescer. Tu és a chama da alegria que faz brilhar todo o meu ser. Jesus, Tu és a melodia, a voz, o canto, a emoção
Olá, princesas, olá, príncipes, tudo bem? Hoje vou contar uma história que Jesus contou. Sim, uma parábola. Sabes, um dia Pedro quis falar com Jesus sobre o perdão. E Pedro pensou... na altura só se costumava perdoar 3 vezes a mesma pessoa. E Pedro achava que estava a ser muito generoso, muito boa pessoa e perguntou a Jesus: olha, quantas vezes devemos perdoar os nossos amigos, os nossos conhecidos? 7? Jesus deve ter sorrido. Realmente Pedro estava a ser generoso na cabeça dele, mas Jesus não pensava dessa forma e Jesus disse-lhe: olha Pedro, eu não digo 7, mas 70 vezes 7. Ui! Pedro deve ter feito as contas de cabeça e deve ter pensado: isso é muito, nunca perdoei ninguém tantas vezes. E Jesus disse: vou contar-vos uma história. E Jesus contou que havia um rei que decidiu fazer contas, ver o dinheiro que os seus servos estavam a dever e percebeu que havia um homem que lhe devia muito dinheiro mesmo. Ele podia trabalhar toda a vida que não ia conseguir pagar. Era muito. Não dá para imaginar, muito dinheiro. Ele mandou chamar aquele homem e disse: olha, tu deves-me muito dinheiro. Vou-te mandar vender a ti, à tua família, aos teus bens e vou ficar com o dinheiro. Tens que me pagar a dívida. O homem ficou muito aflito. Ai, rei, desculpa, por favor, dá-me tempo. Eu vou trabalhar muito, eu vou-te pagar tudo, por favor. Tem pena de mim, não faças isso à minha família. Por favor, por favor. Aquele rei era um homem simpático, amoroso e teve muita pena daquele senhor. Sabes o que é que ele fez? Não dá para acreditar, mas é isso mesmo. O rei perdoou a dívida. Vai para casa, vai ter com a tua família. Estás perdoado, não me deves nada, nem uma moedinha. Ai, eu imagino que aquele senhor ficou tão feliz e agradecido ao rei. A dívida estava perdoada. Sabes o que é que aconteceu? Depois, a história não acaba aqui. Aquele homem perdoado encontrou um amigo que lhe devia algum dinheiro. Pouquíssimo dinheiro comparado com a dívida dele. Então, gritou com ele e disse: dá-me o meu dinheiro! Tu deves-me dinheiro! Quero o meu dinheiro! Por favor, eu vou-te pagar, dá-me alguns dias, eu estou a juntar dinheiro. Dá-me já o meu dinheiro, tu deves-me muito dinheiro. E apertou-o e pegou pelo pescoço. Não foi nada simpático ao seu amigo. Sabes, houve pessoas que viram e foram contar tudo ao rei o que se tinha passado. O rei ficou bem zangado e mandou chamar aquele homem outra vez. E perguntou-lhe: olha, tu já pensaste naquilo que fizeste? Eu perdoei-te tanto dinheiro, uma dívida enorme, tu nunca conseguias pagá-la. E tu não foste capaz de perdoar algum dinheiro ao teu amigo? Olha, não gostei nada da tua atitude e agora não te vou perdoar, vais ser preso. E aquele homem foi preso porque não soube perdoar o seu amigo. Sabes o que é que Jesus queria ensinar com esta história, não sabes? É isso mesmo. Jesus quer que nós perdoemos toda a gente à nossa volta. Não importa se já nos fizeram mal 1, 2, 3, não importa. Nós também fazemos disparates. Fazemos asneiras às vezes, não é? Ninguém nos está a ouvir, podes dizer. Eu também faço asneiras às vezes. Mas Jesus perdoa-nos. Ele perdoa-nos sempre. E por isso pede que tu e eu possamos perdoar os nossos amigos, a nossa família, até os conhecidos. Não te esqueças, Jesus ama-te muito e quer que tu ames os que estão à tua volta. Vamos perdoar? Combinado. Um beijinho e até à próxima história.
Bom dia, prezados irmãos. É um prazer, nesta manhã de sábado, estar na vossa companhia e, principalmente, podermos abrir a palavra de Deus. O texto que vamos iniciar a mensagem de hoje, encontra-se em João, Evangelho de João, capítulo 1 e o verso 29. João, capítulo 1, verso 29. E convido a cada um de vós também, onde quer que se encontrem, a poder ler este mesmo texto. E o texto diz o seguinte, 1 de João, capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Prezados irmãos, Jesus tinha 30 anos de idade e o início do seu ministério estava muito próximo. E Jesus começou esse ministério através do batismo. João Batista, seu primo, andava no Rio Jordão a pregar o arrependimento, mas também a batizar. E Jesus se deslocou até ao Rio Jordão, onde o seu primo João Batista pregava, e ele apareceu, e quando o seu primo o viu, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João Batista teve o privilégio de batizar Jesus. E as pessoas que estavam ali à volta ouviram aquilo que João Batista disse a Jesus: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No dia seguinte, após o batismo, Jesus passava perto daquele lugar onde tinha sido batizado. E João Batista estava com 2 discípulos. E esses 2 discípulos que conversavam com João Batista, ouviram pela segunda vez João Batista a dizer: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E, prezados irmãos, segundo aquilo que nos dá a conhecer o texto, o verso 35, em que no verso 36 diz que então que João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esses 2 discípulos que ouviram, eles seguiram a Jesus. Seguiram a Jesus e tiveram como missão poder chamar outros para que pudessem também seguir o Mestre. André era irmão de Simão Pedro. E André foi e chamou o seu irmão Simão para que ele pudesse também conhecer Jesus. E Simão juntou-se àqueles 2 discípulos para ser também um discípulo de Jesus. Agora, no dia seguinte, Jesus encontrou Filipe. E Jesus convidou Filipe para o seguir. E agora Filipe também seguia Jesus. E dia após dia, havia mais homens, discípulos, que Jesus os chamava para o seguirem. Filipe também fez algo muito importante. Ele tinha um amigo de nome Natanael. E Filipe foi a ter com Natanael e disse-lhes no verso 43, diz assim, João capítulo 1, verso 43. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia. Encontrando Filipe, disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu Filipe: vem e vê.
Natanael estava no momento em que Jesus foi batizado. E Natanael ouviu da boca de João Batista a dizer para Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Natanael ficou um pouco confuso. Ele tinha a ideia do Messias de uma forma diferente. Mas Natanael retirou-se da multidão e isolou-se. E durante alguns momentos, o próprio dia, ele pesquisou nas Escrituras as profecias para poder compreender quem era esse Jesus. Ele pediu a Deus que, se Jesus fosse o Messias, que Deus lhe revelasse, que Deus dissesse que era, para que ele pudesse aceitar e seguir o Messias. E foi aí que Filipe chegou. Enquanto Natanael, orava e pedia a Deus o conhecimento, a verdade sobre Jesus, Filipe chegou e disse: achamos o Messias. Precisamente o que ele estava a pedir a Deus, que lhe revelasse se Jesus era ou não era o Messias. Só que Natanael resistiu e disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Daquela cidade? E Filipe teve uma resposta inspirada: vem e vê. Vê com os teus olhos. Vem conhecer aquele que nós acreditamos que é o Messias. E o texto bíblico diz que, no verso 47, quando Jesus viu Natanael aproximar-se, disse a seu respeito: aqui está um verdadeiro israelita em quem não há nada falso. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes que Filipe te chamasse, te vi quando estavas debaixo da figueira. Prezados irmãos, prezados amigos, Natanael fez uma pergunta muito simples: de onde me conheces? Porque Jesus disse que ele era uma pessoa íntegra, que não havia erro na sua vida, que era honesto. E Natanael ficou a pensar: mas nós nunca falámos um com o outro. Só o vi ontem, ou há 2 dias atrás, no Rio Jordão. Como é que ele me conhece? E ele faz a pergunta a Jesus: de onde me conheces? Prezados amigos, esta manhã eu gostaria muito que cada um de nós pensasse nessa pergunta: de onde Deus nos conhece? Talvez pense que Deus não sabe que você existe. Talvez pense que Deus nem sequer o conhece, nem sequer sabe o seu nome. Mas lembre-se que Deus sabe todas as coisas. E Deus conhece a sua vida. Deus conhece o seu casamento. Deus conhece o momento em que nasceu. Deus conhece o momento da sua infância e adolescência. Deus conhece o seu primeiro trabalho. Deus conhece os seus sonhos. Deus conhece a sua família. Deus conhece os seus desejos. E Deus sabe o que vai dentro do seu coração. Por isso, prezado amigo, prezado irmão, jamais podemos pensar que Deus nada conhece sobre mim. Ele também conhece os meus erros. Ele também conhece as minhas frustrações. Ele também conhece
os meus pecados. Ele também conhece o que eu não faço de bem. Ele também conhece que no meu coração Ele não tem lugar. E é precisamente aqui a pergunta que nós fazemos. De onde é que Deus me conhece? Porquê é que Deus me conhece? Qual é o objetivo de Deus me conhecer? Porquê é que Deus se interessa por mim? É precisamente, prezado amigo e prezado irmão, essa resposta que nós vamos encontrar. Quando nós ouvimos o conselho de Filipe, vem e vê. Tem dúvidas? Pensa que Deus não existe? Acha que a história da morte de Cristo na cruz é uma história inventada? Sente que não tem nenhuma empatia com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada? E que não a quer ler, não quer conhecer? No entanto, a resposta que Filipe dá a Natanael, dizendo, vem e vê, era essa resposta que eu hoje proponho a cada um de vocês. Venha conhecer Jesus. Veja Deus na sua vida. Veja o que Deus pode fazer na sua vida. Veja o que Deus sabe de si e o que Deus tem preparado para si. E quando Natanael foi ter com Jesus, e quando Jesus lhe disse que o viu debaixo da figueira, ele entendeu que afinal Jesus era o Messias e que conhecia todas as coisas. E quando nós entendemos, e quando nós experimentamos que Cristo é o Messias na nossa vida, nós também vamos entender tantas coisas que até ao momento nós não tínhamos entendido. Vem e vê. Vem ver o amor que Deus tem por ti. Vem ver a razão pela qual Cristo morreu na cruz do Calvário. Vem conhecer esse amor de Deus que nos ama incondicionalmente. Vem aos pés de Jesus e entrega a tua vida. Entrega os teus problemas. Entrega as tuas dúvidas. Vem ver o que Deus quer fazer na tua vida. Vem ver o que Deus quer transformar dentro de ti. Experimenta tão somente esse amor de Deus dentro do teu coração. E tu dirás as mesmas palavras que Natanael disse. Afinal, este era o verdadeiro Messias. Quando nós temos algum receio quando nos falam de Deus, porque às vezes falam-nos mais de religião do que de Deus. Mas quando nos falam de Deus, nós, se pudéssemos conhecer Deus e poder conhecer as intenções que Deus tem para cada um de nós, nós veríamos que são intenções de amor, intenções de paz. Nós não devemos ter medo de Deus. Não devemos deixar a palavra de Deus como se fosse alguma coisa inacessível. Deus está mais próximo de cada um de nós do que nós pensamos. Deus quer dar-se a conhecer na sua vida. É por isso que esta manhã, é por isso que neste momento, nós temos esse desejo de convidá-lo a querer conhecer o verdadeiro Deus maravilhoso. Aquele que nos ama, aquele que deu o seu Filho para morrer na cruz, para nos salvar. E também o Espírito Santo, o Consolador, que vem ao mundo para nos convencer do pecado, para que entreguemos a nossa vida nas mãos de Deus e conheçamos o que Deus tem sempre de melhor para cada um de nós. Estou eu preparado? Estou eu preparado para conhecer esse Deus maravilhoso? Estou eu preparado para compreender o sacrifício de Cristo na minha vida?
Ou quero ficar no meu canto, nos meus problemas, nas minhas angústias, nas minhas dificuldades? Deus sabe as lágrimas que nós derramamos. Eu nunca contei as lágrimas quando eu choro, mas Deus conta. Ele até conta o número de cabelos que temos na nossa cabeça. Ele sabe. Ele sabe o sofrimento que nós passamos na nossa vida. Ele conhece as angústias em que talvez neste momento estejamos envolvidos. O medo da doença, o medo da dor, o medo do sofrimento. Mas Ele sabe que me pode ajudar. Sabe que me pode fortalecer. Sabe que me pode fazer compreender quão importante é o seu amor na minha vida. E se eu entender, se eu aceitar Cristo na minha vida, se eu disser a Jesus, sim Senhor, eu quero partilhar contigo o meu problema. Eu quero partilhar contigo as minhas dúvidas. Eu não te conheço, tenho algum receio, nem sequer entendo o que é a fé. Mas se eu vier a ti, tu me fazes compreender esse amor? E Jesus um dia disse, todo aquele que vem em mim, de modo nenhum lançarei fora. Eu preciso de ver o que Jesus pode fazer na minha vida. E o texto bíblico diz no versículo 49, Evangelho de João, capítulo 1, verso 49. Então Natanael declarou, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. É o que vai acontecer na sua vida. Se também de aceitar conhecer Jesus, se aceitar conhecer a Deus, também na sua vida vai chegar à mesma conclusão. E depois Jesus disse-lhe, porque te disse que te vi debaixo da figueira, tu crês? Coisas maiores do que estas verás. Então acrescentou, na verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Verão os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essas são as maravilhas que Deus quer dar na tua vida esta manhã. Essas são as maravilhas que Deus quer fazer na nossa vida esta manhã. Nós andamos muito obcecados só com a nossa vida e tudo o que se passa à nossa volta. Mas o Senhor quer que nós possamos ir além, conhecer as suas maravilhas, conhecer os seus projetos para nós, porque Deus tem projetos para cada um de nós. Se tão somente nós nele acreditarmos. Queridos amigos, irmãos, a palavra de Deus não mente. Jesus disse a Natanael, tu verás coisas maiores. Está o prezado amigo, o prezado irmão disposto a ver coisas maiores na sua vida? Quer deixar que Deus se faça representar, se faça mostrar na sua vida? E vai compreender que coisas maiores Deus pode fazer na sua vida. Um problema que não sabia resolver, uma dúvida que tinha e que questionava, uma situação dolorosa na sua vida. Jesus é a solução. Jesus será sempre a solução, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Gostava de partilhar convosco uma pequena história. Joana era uma jovem muito bonita. Uma jovem que os seus pais gostavam muito dela e também se orgulhavam. Porque era uma filha honesta, uma filha que amava muito os seus pais também. Joana
foi para a faculdade, era uma excelente aluna, tirou excelentes notas e quando acabou a faculdade, Joana encontrou rapidamente o trabalho. E o trabalho que ela fazia era aquilo que ela gostava. E ela agora sentia-se realizada profissionalmente. Ela encontrou um jovem. Começaram a namorar e mais tarde casaram-se. Esse jovem também era um jovem muito educado. Um jovem que também era reto nos seus princípios. E os amigos diziam que eles eram um casal perfeito. A Joana e o seu marido agora eram um casal que todos os seus amigos diziam que foram feitos um para o outro. Os dois trabalhavam. A vida de trabalho, aquela rotina de sair de manhã cedo e voltar à noite, sem que eles se dessem conta, eles começaram a falar cada vez menos um com o outro. Só se encontravam ao final do dia. E com as tarefas que tinham ainda para fazer em casa, pouco tempo tinham para conversar. E a pouco, eles quase que deixaram de falar um com o outro. E quando falavam um com o outro, quase sempre discutiam. E Joana apercebeu-se que o seu casamento estava com alguma dificuldade, porque não era isso que ela esperava. E o marido também não esperava um casamento assim. Mas à medida que os dias passavam, por tudo e por nada, eles discutiam. Um dia, discutiram de tal maneira que Joana ficou muito triste e pensou que o melhor seria pensar, quem sabe, acabar com o casamento. Joana foi trabalhar nessa manhã e Joana tinha no escritório onde ela trabalhava, tinha uma amiga, uma colega de trabalho, que tinha por hábito, porque ela era crente e acreditava em Deus, tinha por hábito deixar um verso de um salmo sempre na secretária das suas colegas. Joana gostava, pelo menos não dizia que não, gostava de receber esse pequeno papel, papel escrito com um verso da Bíblia. Mas naquela manhã, ela sentou-se na sua secretária, triste, com vontade de chorar. Mas ela não tinha a quem recorrer. Eles eram o casal perfeito, lembram-se? Para os amigos. E Joana não queria que ninguém soubesse o problema que eles estavam a passar. E ela ali, ao olhar para a sua secretária, viu o papel que a sua colega ali deixou, como o fazia a todos os dias, ou quase todos os dias. E Joana olhou para o papel e encontrou e começou a ler o que estava escrito. Salmo 37, verso 4 e o verso 5. E o Salmo 37, verso 4 e verso 5 diz: Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Joana olhou os textos e dizia, como acabei de ler, dizia que deleita-te no Senhor, confia no Senhor e ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E Joana disse: como é que eu posso entregar a minha vida a Deus? Como é que eu posso pedir a Deus que me ajude a resolver este problema? Ela foi ter com a colega e disse: olha, colega, gostei muito do texto que tu deixaste na minha secretária. Eu, no final do dia,
eu preciso muito falar contigo. E a colega disse, muito bem, quando terminar o trabalho, ficamos um pouco aqui e vamos conversar. No final do dia, Joana começou a perguntar à colega o que é que este texto queria dizer quando diz que o Senhor concederá os desejos do teu coração. E ela começou a chorar e começou a contar o problema que estava a ter com o seu marido. Ela amava muito o seu marido e era amada pelo seu marido também. Mas as coisas não estavam a resultar. E a sua colega, que era uma estudante da Bíblia, era uma mulher que acreditava em Deus e punha Deus em prática na sua vida. Ela aconselhou Joana para que Joana pudesse orar a Deus, pedir a intervenção de Deus na sua vida e que lhe desse sabedoria para que o seu casamento não se desfizesse, mas que pudesse ser restabelecido, renovado e aquele casal pudesse formar uma família. Também a amiga aconselhou-a de que ela devia ler a palavra de Deus e procurar alguém que explicasse a palavra de Deus para ela poder entender o que Deus mandou escrever na sua palavra, que é para nós a voz de Deus na prática na nossa vida. E também lhe aconselhou que no meio da discussão ela não devia gritar, mas devia orar ao Senhor, para que Deus lhe desse uma voz calma, um pensamento reto, justo, e poderem conversar um com o outro. Joana chegou a casa. E quando chegou a casa, o seu marido começou, enfim, por coisas tão simples, ele começou a levantar a voz. E Joana disse, olha marido, eu amo-te e tu amas-me também. Nós não estamos no caminho certo. Nós estamos a errar. Existe um Deus nos céus que nos pode ajudar. Eu gostava que eu e tu pudéssemos conhecer o Deus verdadeiro. E o marido disse, é verdade, eu também não estou contente com a nossa vida. Eu te amo muito e quero também que Deus, se Ele nos pode ajudar, que Ele possa entrar na nossa vida. Os dois começaram a estudar a Bíblia. Os dois começaram a orar. E as discussões desapareceram. E eles continuaram no amor que os unia. Mais tarde, Joana e o seu marido vieram a ter o seu primeiro bebé e outros filhos que tiveram no futuro. Porquê? Porque a Joana acreditou na palavra de Deus. Porque Joana aceitou conhecer a Deus na sua vida. E quando ela e o seu marido conheceram a Deus, as suas vidas foram transformadas. Prezado amigo, você quer conhecer Jesus mais uma vez na sua vida? Você está com um problema difícil? Está com uma doença grave? Está infectado com o Covid? Sente tristeza no seu lar? Sente que não tem ninguém que o compreenda? Já falou com os seus amigos não ajudaram quase em nada? Parece que não tem mais solução? Já pensou por um termo à sua vida? Olha à sua volta e só vê desgraças e problemas à sua volta? Não tem ninguém que o ajude? Eu quero convidar para conhecer Jesus. Venha ver Jesus. Aprenda a amar a Cristo. Entregue também a sua vida nas mãos de Jesus. E Jesus também dirá a mesma coisa que disse para Natanael: coisas maiores tu verás.
E se você acreditar, não se vai arrepender. Porque Jesus tem um plano de vida, vida eterna para si. Jesus tem um caminho, o caminho da verdade para si. Jesus veio ao mundo morrer para o salvar. Não desista neste momento. Há sempre uma solução para a coisa pior que possa ter feito na sua vida. Deus não olha aquilo que você faz. Deus olha esse coração que está predisposto a aceitá-lo, a ser restabelecido, a ser renovado. Jesus quer conhecê-lo a si esta manhã, esta tarde, esta noite. Conheça também a Jesus. Venha e veja o que Jesus pode fazer na sua vida. Não desista, não se lamente, não fique parado aí. Venha ao encontro de Jesus. Venha ter com Cristo. Venha conhecer Jesus. Venha conhecer o Deus de amor que está à sua espera. E quando encontrá-lo, saiba que Deus conhece tudo acerca de si. Não precisa de dizer nada, mas precisa apenas de entregar o seu coração nas suas mãos. Jesus o ama. Jesus quer que você também seja um discípulo dele e que depois possa dizer aos outros o que Jesus fez na sua vida. Confie no Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor. Ele tudo fará para ser uma pessoa feliz, uma pessoa renovada, uma pessoa transformada. O Senhor está à sua espera. Venha e veja o que Jesus pode fazer na sua vida. Tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, e não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus, Senhor. Com tua mão segura bem a minha e faz-me assim mais firme em ti, Jesus. Por teu poder que eu nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida é luz. Com tua mão segura bem a minha e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se eu chegar à beira desse rio que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha e sobre a morte hei de triunfar. Querido e bondoso Deus, existem muitas pessoas ainda que não te conhecem, Senhor. Existem muitas pessoas que ainda têm dúvidas do Deus de amor que nós conhecemos.
Existem muitas pessoas que andam perdidas neste mundo. Andam sozinhas. Andam, Senhor, sem rumo, sem objetivo. E, no entanto, Senhor, Tu lanças o convite a cada uma delas. De poderem vir, ter contigo, pela presença do Teu Santo Espírito e para conhecer o Teu amor por cada uma delas. Se neste momento alguém está a ouvir, que alguém queira aceitar Jesus como seu Salvador pessoal, que possa tomar a decisão no seu coração de conhecer Jesus. E Tu, Senhor, estarás sempre predisposto a ajudar a mudar as nossas vidas, a corrigir os nossos erros e a voltar a dar mais uma oportunidade. Por isso, Senhor, que ninguém fique de fora, que ninguém fique parado, mas que possamos ir a Ti, Senhor, e ver as maravilhas que Tu vais fazer na nossa vida. Nós Te queremos agradecer pelo Teu amor, pela paciência que tens connosco e pelo convite que nos fazes para Te conhecer e alcançar a vida eterna. Nós Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.